verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. E o verso 12, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Eu vou repetir o verso 12, de modo que a morte trabalha em nós, para que a vida possa trabalhar em vós. Nós estamos diante de um texto que vai fazer uma clara ilustração da vida cristã a nós. É perceptível dentro desse texto que Deus tem certas maneiras de trabalhar. E talvez a maior regra de trabalho de Deus seja exatamente essa no verso 12, que em nós opere a morte, para que em outros opere vida. Então perceba que o que Deus faz em nós, não faz por causa de nós, faz por causa de outros. E isso aqui resumiria tudo que eu vou pregar agora para vocês. Porque de fato a criação de um vaso é como a criação de um copo de água. Eu vou colocar esse copo de água aqui em cima do altar para você observar melhor. Você imagine que esse copo de água fosse um vaso. Você percebe que o copo está cheio de algo do lado de dentro. Então quem criou o copo, não criou o copo para ser copo. Quem olhou para o copo disse assim, tá, tu é copo, mas copo vazio não presta para nada. Porque tu não foi criado para ser vaso, ser copo. Tu foi criado para ter algo do lado de dentro. Todos somos vasos. Eu aumento a limitação desta palavra e eu digo a você que todos que estão na face da terra, olhe para mim, não desvie a atenção, são vasos. Eu diria que cada pessoa que está viva nesse exato momento é um vaso. Eu pergunto a vocês, quem aqui já ouviu falar de Adolf Hitler? Levanta a mão assim. Você soube que ele matou 6 milhões de judeus, sim ou não? E causou uma guerra que matou 72 milhões de pessoas, sim ou não? E se eu disser para você que ele era vaso, você acredita? Quem aqui já ouviu falar de Stalin? Levanta a mão assim para eu te ver. E vocês que ouviram falar de Stalin, sabe que ele matou quase 100 milhões de pessoas, sim ou não? Vasão, vaso também. Você sabia que o maior assassino que existe agora na face da terra é vaso? Todos são vasos. Mas o problema, como eu estou pregando a você que está olhando e me encarando agora, o problema não é ser vaso. O problema é que o vaso possui do lado de dentro. Porque quando nós olhamos a ótica de Deus, percebemos que o vaso possui algo dentro para entregar a outros. Então aquilo que ele reflete fora, nada mais é do que aquilo que ele possui dentro. Eu só estou entregando a palavra de Deus a vocês aqui. Porque a palavra de Deus já está repousada aqui dentro. Se a palavra de Deus não estivesse aqui, o que é que eu pregaria a vocês aqui esta noite? Então você só pode entregar aquilo que você possui, aquilo que você tem. Então a maior indicativa é, a pergunta que fica é, a questão que se cria é, o que é que eu estou dando? O que é que eu estou transportando? Do que é que eu estou entregando? Será que a morte? Ou será que a vida? Será que eu encho outros com coisas ruins? Ou será que eu encho outros com coisas boas? E só há uma maneira, missionárias, de encher outras pessoas com coisas boas. Eu não vou dar volta, porque eu já sei que tu vai entender o que eu vou falar. Quem quer entregar vida, precisa ter vida. Eu vou ilustrar aqui, eu sei que eu já falei isso em algum lugar, mas vou falar de novo. Você está me vendo respirando e mexendo aqui essa noite? Eu só estou respirando porque alguém que respirava antes de mim entregou a vida que ela tinha para esse vaso aqui. Um dia minha mãe me concebeu com meu pai. Então eu não tenho vida porque quis ter vida. Eu só tenho vida, pastor Cláudio, porque alguém que já tinha vida antes de mim transportou a vida que estava neles para dentro desse recipiente aqui. Então eu só entrego, meu amigo, aquilo que eu possuo. E a pergunta óbvia é, querem entregar Deus? Sim ou não? Querem transportar o Espírito? Sim ou não? Querem ser cheios de poder para entregar poder? Sim ou não? Haja vista um parênteses aberto, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o ambiente a qual estamos inseridos, e eu digo isso com todas as letras, a nossa querida comunidade de Manguinhos, só pode ser alterado quando aquilo que tem capacidade de mudar o ambiente transborda algo que altera o ambiente.
Eu vou falar isso aqui uma segunda vez porque o tecladista entendeu. Se eu quero mudar a minha rua, eu sei que dobramos os joelhos e dizemos assim: Deus, trabalha na minha casa. Você pensa mesmo que Deus vai mandar anjo para mudar a tua casa? Deus vai pegar o vaso que está lá dentro, e com o vaso que está lá dentro ele faz assim: recebe a minha presença, a minha presença, a minha presença, a minha presença, a minha presença. Alguém que é inteligente entendeu que Deus vai usar você para mudar a história da tua casa. Deus vai usar você para mudar a tua família. Deus vai usar vocês para mudar a sua rua, a história da comunidade, a história dessa cidade. Só há um jeito de eu mudar o ambiente a qual estou inserido: é transbordando aquilo que está do lado de dentro. Existem pessoas, meu amigo, que mudam o ambiente para pior, porque estão cheios de maldades do lado de dentro. Mas ainda existem os valentes de Deus, que mudam o ambiente para melhor, porque estão transbordando de Deus do lado de dentro. Eu sei que você me olha com esse olho arregalado agora e diria: então, Jonathan, eu quero Deus. Mas antes de eu entrar na vertente desse texto, e antes de eu pregar para você Jeremias 18, permita-me aflorar a vocês do que é que estamos recebendo. Afinal de contas, eu desafio qualquer um que está me olhando agora, qualquer um, tem liberdade nesse momento. Se você souber explicar quem Deus é e medir o tamanho de Deus, eu te desafio, sobe nesse altar agora, toma o microfone da minha mão, eu sento no meu lugar e te ouço pregar agora. Quem é que tem a resposta acerca do tamanho de Deus? Quem é que tem a resposta acerca de quem ou do que Deus é? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que nós não conseguimos conhecer Deus em sua plenitude. E eu repito porque alguém pode pensar que é heresia, mas não é. Não podemos, no corpo a qual estamos e com a mentalidade que possuímos, conhecer Deus em toda a sua largueza, em toda a sua plenitude. A Bíblia mesmo diz que existem anjos, varão, que são de fogo e pura glória. Se um anjo entra aqui, não sobra ninguém vivo, minha amiga Andréia. É muita glória sobre o anjo, mas nem a glória que está no anjo é dele. Ainda há alguém maior do que o anjo. Entender aqui na retaguarda, vou falar olhando para o meio agora. Se um anjo, varões, que possui a glória de Deus, mataria todo mundo se entrasse aqui com toda a glória, imagine o próprio Deus, pisando na Deus é Senhor, com toda a plenitude da sua glória. Ninguém suportaria, ninguém aguentaria. Deus ainda não é conhecido por nós em toda a sua plenitude. E eu mostro na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, quem ainda está comigo, diga amém. Não se perca, estamos nos 15 minutos, lembra? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que quando alguém conhece Deus, não conhece Deus como alguém que conhece em sua plenitude, mas tem uma visão, uma revelação. Quem é que nunca leu Jó? Que no capítulo 42 é ele mesmo quem fala a Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, conhecia, mas só ouvia. Agora, Senhor, eu não só te conheço de ouvir falar, os meus olhos te veem, te enxergam, te tem um vislumbre, uma revelação de quem tu é. Então é mais ou menos assim. Quem quer conhecer Deus, precisa enxergar quem Deus é. O próprio Jesus, quando falava acerca de Deus, ele começava a pregar, os discípulos se enrolavam. Ele dizia assim: eu não consigo entender, Jesus, o que é que tu está pregando. Simplifica isso através de parábolas. Lembra de Nicodemos? Quando Jesus rasga o verbo com ele, e Nicodemos diz: como é que pode ser isso? Jesus olha para ele: rapaz, tu fala que é mestre porque conhece e não consegue compreender os negócios simples do céu. Imagina se eu abro o céu inteiro para você. Deus ainda não está apresentado em sua plenitude. Eu gastaria muito tempo explicando por quê. Mas vamos direto para o para quê. Imagine que Deus se apresenta. Eu queria pedir a ajuda de um dos vasos. Vem cá, vaso, tu que está aqui na minha frente. Isto, me ajuda, profeta. Qual o teu nome? Jorge. Isto, fique parado assim, Jorge. Imagine que Jorge agora está simbolizando a presença de Deus. E eu sou o Jonathan que quero conhecer quem Deus é. Eu preciso enxergar Deus. Só que se eu enxergar Deus pela face, eu só conheço um lado de Deus. Deus não é só uma coisa.
Deus é muitas coisas, infinitas coisas. Tem pessoas, varão, que conhecem Deus pelas costas, como Moisés ouviu no monte. E quem conhece Deus pelas costas, talvez, minha amiga Guerra, não enxergue Deus pela face. Então existem pessoas, meu amigo Paulo, que estão nas costas de Deus. Existem outras que estão olhando a face de Deus. E o problema não é eu enxergar só a face de Deus. O problema não é eu enxergar só as costas de Deus. Porque de repente pelas costas, pastor Cláudio, Deus se apresenta como amor. Então quem conhece Deus pelas costas diz, Deus é amor. E para mim Deus só é Deus se for amor. Mas ainda tem a face. E o que Deus é na face? Imagine que na face Deus se apresente como fogo consumidor. Então vai ter gente que só conhece Deus na face. Para mim, Deus só é Deus se for fogo consumidor. Aí começa a guerra. Porque tem gente que só vê as costas. Tem gente que só vê, entenderam? Só vê a frente. E quem vê a frente diz, para mim Deus é fogo. Quem vê as costas diz, não, para mim Deus é amor. Para mim é Deus que libera tudo. Para mim Deus é Deus que permite tudo. Quem está na frente diz, não, Deus é Deus que mata. Deus é Deus que fere. Deus é Deus que arrebata. Quem é Deus de verdade? Deus é a frente ou Deus é as costas? Deixe-me dar a resposta. Deus é os dois. Deus é amor, mas nunca deixou de ser fogo consumidor. Eu vou falar isso daqui com calma. E sabe qual é o maior problema nosso hoje em dia? Não é entender que Deus é fogo consumidor. Não é conhecer como um Deus de amor. É achar que porque enxerga um lado de Deus, conhece Ele por inteiro. Isto se chama, minha amiga, experiências. Eu tenho uma experiência com um lado que é fogo consumidor. Só que a minha experiência, eu vou falar, Jesus, não diz quem Deus é em sua plenitude. Talvez você conheça um Deus que abre porta, mas não conheça o Deus que tranca a porta. Talvez você conheça o Deus que cura, mas nunca ouviu falar do Deus que fere. Talvez você conheça o Deus que levanta, mas nunca conheceu o Deus que abate. Talvez você conheça o Deus que usa, mas nunca conheceu o Deus que antes de usar, prepara, trata, amassa, limpa, leva para a olaria, coloca na roda, levanta o vaso para depois poder encher. Nós estamos diante de uma revelação aqui. E eu quero ser muito claro no que eu vou falar agora. O problema não é Deus ser quem Ele é. É eu brigar com quem só conhece a outra face dele. Eu olho para quem conhece Deus como espada e diz, não, para mim Deus não é isso, mas com carinho. Deus não é Deus de provisão, mas não é só provisão. Deus não é Deus que abre porta, mas não é só Deus que abre porta. Deus não é espada, mas não é só espada, como o pastor Cláudio muito bem colocou aqui. Deus não é amor, como ele muito bem falou, mas não é só amor. Deus é muito mais do que isso. A própria Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você entendeu isto que eu acabei de falar, segure na mão de quem está do teu lado aí. Isto, igual eu estou segurando a mão do Jorge aqui. Isto. Você vai com carinho dizer algo para esta pessoa. Olhando para ele, diga, não entre em guerra comigo, não. Diga, o importante é prosseguir em conhecer quem Deus é. Diga, Deus vai se apresentar de multiformas, de vários jeitos, de várias formas. Vamos somente abrir a boca e adorar a Ele. Ele está aqui dentro esta noite. Vamos ser cheios da glória. Obrigado, meu amigo Jorge. Oh, aleluia. Você que entendeu isso, diga glória a Deus. Deus se apresenta de vários jeitos, de várias maneiras. E aqui há um perigo. E eu pego carona no que o pastor Cláudio falou. Muitos só conhecem Deus como amor, mas esquece que Deus é um Deus que tira a espada da bainha para endireitar aquilo que Ele quer usar, aquilo que Ele quer fazer. Agora eu vou começar a pregar, vamos embora, a voz esquentou. Aquilo que Ele quer levar, aquilo que Ele quer levantar. E o maior problema é compreendermos as maneiras como Deus trabalha.
Porque muitas das vezes olhamos e dizemos, não, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Deus vai me aceitar como eu sou. Eu vim trazer um recado do alto para você aqui hoje. E eu vou botar até a mão no bolso para falar isso. Olha dentro do meu olho e da minha pupila, para não pensar que eu estou falando heresia. Deus não te aceita como você é. Não gostei, vou falar de novo. Deus não te aceita como você é. Se te aceitasse, Jesus não tinha vindo para a terra. Não é você quem aceita Deus. É Deus quem te transforma para você ser uma nova criatura. Aí eu vou falar isso aqui com calma. Que eu já vi gente envergando o bico para mim dizendo heresia na mentalidade. Então vamos lá. Não é o evangelho quem te aceita. É você quem tem que dar o teu jeito de se adaptar, ser mudado pelo evangelho a qual eu prego aqui esta noite. O que estamos vendo, irmãos, é uma adaptação da Bíblia. Pessoas que retiram de dentro da Bíblia aquilo que agrada aos ouvidos. Eu quero essa promessa, eu quero isto aqui, eu quero aquilo ali. A Bíblia nunca foi self-service, para você pegar aquilo que quer comer. Se tu quer comer as coisas boas, também vai ter que comer as coisas amargas dentro da Bíblia. E as coisas amargas dizem para você aqui esta noite, é necessário morrer para poder nascer de novo. Eu vou bater nessa tecla aqui. Eu acho que só 3 entenderam, eu vou falar de novo. Olha aqui na minha pupila, olha aqui na minha pupila. E isto, posso repetir isso aqui que eu acabei de falar? Para quem quer as coisas amargas da Bíblia, a Bíblia olha na tua cara e diz, quer viver a vontade de Deus, vai ter que morrer para poder nascer de novo. Vou falar a 3ª vez. Tem que morrer para poder nascer de novo. A pergunta é, por que eu tenho que morrer? Aonde o oleiro consegue barro para fazer vaso? Geralmente o oleiro vai na beira de um rio, pega as mãos, enfia dentro do barro ou da lama e arranca da beira daquele rio. Nós começamos a entender que há uma separação. Porque, primeiro, muitas pessoas passam na beira daquele rio, mas nem todos têm capacidade de discernir. Eu vou falar devagarinho. O que é barro e o que é lama. O que é barro e o que é lama. O que é barro e o que é lama. Lama é lama, barro é barro. Lama é lama, barro é barro. E se eu te falar que lama não presta para ser vaso, tu acredita? Então o oleiro bota o olho na beira do rio e diz assim, eu preciso de barro para levar para a olaria e transformar esse barro em vaso. Ele vai começar a colocar as suas mãos na beira do rio para poder retirar o barro do meio da lama. E eu sei que eu vou falar isso aqui, não vai deixar você muito feliz, mas lá vai, dói ser arrancado do lugar aonde estamos, para ser tratado e colocado num lugar novo. O oleiro enfia a mão e diz assim, aí não é teu meio, aí não é teu lugar, aí não é para você estar. Eu pergunto e alguém me responde. São exatamente, missionária, 9:55 da noite, domingão, quase 10 da noite. Aonde você estava 10 anos atrás, uma hora dessa? Eu gostei que teve gente que arregalou o olho no meio da igreja. 15 anos atrás você estava fazendo o que uma hora dessa? 20 anos atrás estava por onde uma hora dessa? Tem gente que está dando glória aqui, que uma hora dessa estava fazendo só Jesus sabe o que. Sabe por quê? É envolvido no meio das coisas erradas, fazendo as coisas erradas, andando com gente errada. O oleiro passou aonde você estava. Entenderam? O oleiro, pastor Cláudio, o oleiro, missionária, estando na olaria, disse, preciso de barro, preciso de material novo, quero coisa nova para fazer vaso, quero trazer coisa nova para a olaria. Meu Deus do céu.
Ele saiu da olaria missionária. Foi lá na beira do rio, Paulo. Olhou para nós lá no meio da chiqueira, lá do meio da nojeira, e falou assim: ali eu enxergo um barro, ali eu enxergo um futuro vaso, ali eu enxergo material, matéria-prima. Ele olhou para aquele barro, varoa, e disse assim: tu tá no meio de lama, aí não é teu lugar. O olheiro foi lá naquele baile funk, o olheiro foi lá naquele pagode, o olheiro foi lá naquela porta de bar, o olheiro foi lá naquele motel do adultério, o olheiro foi lá onde tu entupia teu nariz e falou: chega de lama, hoje é olaria, chega de lama, eu tenho olaria para você. Eita, eu tenho olaria para você. É por isso que quem é vaso ou quem é barro não volta a frequentar lugar de lama. Quem é barro ou quem é vaso só pisa de novo no lugar de lama se for para resgatar outro barro lá dentro. Eu sei que tem gente que embicou comigo, então catuca quem está do teu lado e diga: para de andar onde não tem que andar. Tu é barro ou tu é lama? Por que tu ainda se aliancia com quem não é para se aliançar? Por que tu ainda coloca na tua casa quem não é para entrar? Por que tu ainda anda com quem não é para andar? Quanto livramento Deus está dando nessa terra. Deus está avisando, larga a lama, para de andar com a lama, para de se juntar com a lama. Vai ter que acontecer alguma coisa, minha filha, para você entender que tu não é lama, tu é barro. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Isto, não largue agora. Não largue agora, isto, segure. Dê uma balançada santa na mão desse barro aí. E diga: lugar de lama não é teu lugar. Diga: para de andar no lugar onde Deus te arrancou. Diga: se for para pisar, que seja para pregar a palavra. Se for para ir, que seja para resgatar alma. Se for para ir, que seja para levantar quem está caído. Se for para ir, que seja para resgatar quem está perdido. Nunca mais que seja para se envolver com a lama. Eita, eu estou sentindo Deus aqui, minha amiga. Quantos livramentos Deus vai ter que te dar? Quanto tiroteio Deus vai ter que cortar? Quanto caveirão Deus vai ter que segurar? Quanto assalto, ladrão Deus vai ter que cortar para tu parar de andar no lugar de lamas? Deus não te chamou para ser lama. Para de andar, mas é minha amiga, problema. Tu é barro, tu não é lama. Não, mas é meu amigo, o problema dele, ele lá, você aqui. Tu é barro, tu não é lama. Para de andar com quem é lama, tu é barro. Lama não tem capacidade de se tornar vaso, mas barro tem, minha amiga. Eis aí o mistério do evangelho. E quem quiser receber, receba. Sabe por que estamos mortos? E sabe por que mesmo mortos ainda respiramos? Lembra quando o oleiro pega o barro? Ele precisa alterar o estado do barro. Então ele leva para dentro da olaria, pastor Carlos. E existem várias maneiras de limpar o barro. E uma das maneiras que eu mais gosto, se não pela mão, pelo pé. Ele joga o barro no chão. E eu não sei se tu já viu. Ele sobe em cima e começa: tô te pisando, tô te apertando. Aí tem gente que fala, né? Estão me perseguindo, se tu soubesse que é o pé de Deus. Estão me caluniando, se tu soubesse que é o pé de Deus. Estão querendo me matar, se tu soubesse que é o pé de Deus. Quando Deus quer, Deus usa até a voz do caluniador. Deus usa até o olho do invejoso. Tá Deus apertando, meu amigo, para poder limpar o barro de suas impurezas. E limpando o barro de suas impurezas, o barro fica pronto para ser usado. Eu vou abrir um parênteses e te explicar o porquê que Deus precisa limpar o barro. Quem está comigo ainda, diga amém. Os irmãos perceberam que é o Espírito Santo que nos mata e nos enche de Cristo Jesus. Estes vasos que estão aqui dentro, que foram operados em morte, para que se manifeste a vida. A pergunta do que eu estou pregando, eu não sei se vocês repararam. Por que Deus salvou vocês?
Não tinha barro melhor para Deus escolher, não? Eu gostei do meu Deus, vaso. Por que Deus me botou como pregador? Me chamou de lá dentro da onde eu morava. Nem falar eu sabia. Paulo me conhecia anos atrás. E eu com meus 8 anos de idade falou, vai pregar minha palavra. Começando a pregar com 8 anos lá, se vão 22 anos pregando. Meu Deus do céu, quanto tempo, Jesus. E às vezes eu olho para você e pergunto, por que tu me escolheu, Deus? Tem gente que fala melhor do que eu. Tem gente que prega melhor. Tem gente que ora melhor que você. Tem gente que é mais santo que você. Tem gente que é mais santo que eu. Tem gente que se veste melhor que você. Tem gente que tem mais dinheiro que eu, que você. Tem gente que muito mais do que você se achega a Deus. E mesmo assim Deus olha para vocês e diz, tá, mas eu também escolhi esse barro aí. Eu também quero usar este barro aí. Por que Deus não abre mão de vocês, sabendo que tem gente melhor que vocês? Por que Deus não abre mão de mim, sabendo que tem gente melhor do que eu? Do que está em Jeremias 18. Agora eu cheguei onde eu queria. Tornou a fazer dele um vaso novo, outro vaso. Por que ele não desistiu do vaso? Por que ele foi na beira do rio, enxergou o barro e disse assim, te quero. Ah, irmãos e irmãs, quem de vocês aqui hoje pode medir o tamanho de Deus? Quem de vocês aqui hoje pode medir o poder de Deus? Deixa eu lhe perguntar e você me responde, e a sua resposta responde o que eu falei agora. Você pode ir no futuro, sim ou não? Teu Deus pode. Você pode voltar no passado, sim ou não? Teu Deus já está no passado. Você pode chegar no amanhã, sim ou não? Teu Deus já está lá te esperando chegar lá. Deus já está no teu ano que vem. Deus já está na tua semana que vem. Deus já está no teu mês que vem. Já entenderam? Quando Deus escolhe hoje, quando Deus levanta hoje, Deus, já entenderam no meio da igreja também, não está escolhendo pelo que é hoje. Vou falar com calma de novo. Deus não nos trouxe aqui pelo que somos agora. Deus não me levanta pelo que eu sou agora. Deus não te usa pelo que tu é agora. Deus não te resgata todo dia pelo que tu é agora. Sabe o que acontece? É que você se vê hoje, Deus te vê amanhã. Deus te vê na semana que vem. Deus te vê no ano que vem. E preparando o barro hoje. Imagine Deus preparando o barro e dizendo, ah, esse vaso vai ficar muito bom. Esse vaso vai ficar muito bonito. Esse vaso vai ficar maravilhoso. Tu é barro amassado hoje. Tu é barro que não tem valor aos olhos dos outros hoje. Deus já te vê um vaso feito amanhã. Deus já te vê sendo usado amanhã. Eu vou falar o que Jesus está mandando. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão assim para eu te enxergar. Ah, todo mundo tem, né? Para uns Deus prometeu o quê? Vou abrir a porta, foi ou não foi? Para outros Deus prometeu, vou usar, foi ou não foi? Tem gente aqui que tem chamada de missionária, é ou não é? Tem gente aqui que Deus falou, vai cantar por onde eu te levar, é ou não é? Vai pregar por onde eu te levar. Aí eu já ouvi muita gente dizendo, mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar. Mas quem te falou que Ele te escolhe pelo que tu é hoje? É por isso, varoa, que em certos momentos ele pega aquele barro e olhando para aquele barro que resiste a ele. E sabe como é a resistência do barro, meu amigo? É quando ele pisa ou bota a mão para amassar e ele sente que ainda há sujeiras dentro do barro. E ele diz, tem resistências ao movimento que eu estou dando. Eu vou tirar a sujeira, eu vou tirar a resistência, eu vou tirar aquilo que está do lado de dentro. E depois que limpa, leva para a roda, dá movimento na roda. Então olha para o barro em cima da roda e começa o movimento, movimento, movimento. E o pé do oleiro está assim, movimenta, movimenta, move, 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 movimenta, movimenta, move. Eu vou parar de pregar por um momento. Vamos ver quem é vaso preparado e quem é vaso cru.
Amém. Sorremite, Cauantia, Calamanubicalebitaua, varão de Bauense, Rémia, Aluque Telemita Calandro Témia. Tem um varão que passeia entre nós. Segure na mão de quem está do teu lado aí. Segure na mão de quem está do teu negócio muito forte. É uma glória para repousar nesta casa agora. Está apanhando de todo lado, reclama não. É o oleiro perguntando, está pronta, está preparada? Quem está preparado faz barulho de vaso, não de barro cru. Eu vou falar de novo. Está apanhando da vida, faz barulho de vaso, não de barro cru. Não tranca a glória de quem está do teu lado aí agora. Segurou as mãos, haverá um renovo da parte de Deus dentro desta casa. Aonde houver um vaso disposto a abrir a boca para adorar o Altíssimo, que se assenta entre os querubins, receberá renovo de forças agora. Eu vou largar o microfone 1 minuto, profeta. Daqui a pouco eu falo de novo. Deus vai renovar vaso em glória agora. Quer ver? Se é do homem acaba, se é Deus, receba renovo de glória neste momento. Vaso bom. Cadê o quarto para aceitar Jesus? Cadê a quarta pessoa que quer levantar suas mãos cansadas ao mestre? Oh, aleluia. A igreja estende as mãos aqui para frente. Isso. Eu quero a igreja de olhos fechados agora, por favor. Intercedendo por quem está aqui na frente. Se não for por vidas, é pelo quê, irmão? Comece a orar por eles agora. Se tiver que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Uou! Se tiver que chorar, eu chorarei. Por eles agora. Pai eterno de bondade, só tu sabes como cada um entrou aqui nesta casa. Tu conheces como cada vida veio ao teu altar nesta noite. Mas a tua igreja juntamente comigo agora levanta a voz em oração a ti, pelas vidas que estão lançadas no seu altar. Pai, colhe cada lágrima que está rolando do olho deles agora. Este coração, Pai, apertado dentro deste peito. Senhor, arranca esta angústia da alma. Arranca tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, as vidas que aceitam teu Filho como Salvador hoje, escreve o nome delas no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história.